estou elogiando vocês, estou jogando muito, mas vou cobrar também. Vou cobrar que vocês façam a mesma coisa no segundo tempo, para a gente não relaxar e deixar o Bahia crescer. O Gabriel dispensa comentários, né? É um jogador já consagrado com a camisa do Flamengo, tem feito muitos gols, tem ajudado a dar títulos, ele nos ajudou bastante. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então, a resposta tem sido sempre a mesma. Ele ainda não está preparado para ver meu DVD. Eu já falei para ele, você é um grande jogador a nível de seleção brasileira, mas se você ver logo meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que você tem nos ajudado bastante. Renato, vamos lá então. Levanta a plaquinha, os maiores artilheiros do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro. Gabigol, então, superando o Bebeto, tem 42 gols em 52 jogos. A marca importante aí pro Gabigol, ídolo do nosso amigo e criador da plaquinha Chapolin, Prats. O que acontece, Bruno, é uma curiosidade, né, sobre Bahia e Flamengo em Salvador. No ano passado, no último jogo do Roger Machado, como técnico do Bahia, Flamengo ainda com o Domenech Torrent como técnico, o Flamengo também fez 5 no Pituaçu, só que 5-3, né? E ontem foi um 5-0, que para o Renato, obviamente, é aquela história, Bruno. O Renato, na ruim, ele já é bom na entrevista, ele já gosta de personalizar. Você imagina depois de um 5-0. Aí ele vai tomar conta, aí nem ele se aguenta, entendeu? Não, cresce, né? Cresce, é maior Exato. do que ele. Mas, cara, isso acho que... Não é, mas eu acho que isso faz bem para os jogadores do Flamengo, né? A gente falou que uma das características do Renato era justamente saber como lidar com esse tipo de elenco, né, Marra? Talvez ajude, né, Marra? Eu acho que sim. O elenco está precisando desse tipo de proteção e talvez até desse tipo de carinho, né, Bruno? Porque é um elenco que é muito bom, é um elenco campeão, é o atual campeão brasileiro, inclusive, bicampeão brasileiro, e vivia um momento completamente fora do que a gente sabe que esse time pode produzir. Chega um técnico com as características do Renato e chega um personagem com as características do Renato, eu acho que a tendência é fazer bem. Mas eu repito, assim, o trabalho de campo, Bruno, a coisa mais fácil que tem para o comentarista agora é ele exaltar, exaltar, exaltar e exaltar. Porque foi 5-0 ontem. Só que eu não estou querendo um caminho mais fácil. Tem que exaltar, porque foi muito legal. Só que o trabalho é inicial. O Renato ainda vai ter que melhorar, ter que corrigir, ainda vai ser testado de uma forma diferente. O Bahia deu muito espaço para o Flamengo, né? Se defendeu muito mal de novo. A primeira impressão, esquece aquele do Defesa e Justiça, que ele tinha acabado de chegar. A primeira impressão do Campeonato Brasileiro foi muito boa. Só que o time ainda vai passar por ajustes, ou seja, pode até melhorar, Bruno. Exato. Eu acho até, Prats, eu vou perguntar depois. Pergunta, tô curioso. Ô, Prats, foi a melhor atuação do Flamengo desde a saída do JJ? Boa pergunta, Bruno. Eu precisaria voltar. Com o Domenech Torrent, algumas atuações foram boas. Eu tô voltando aqui. Com o Dome, o Flamengo goleou algumas vezes. Você lembrou aí, teve uma goleada contra o Corinthians, lembra também? Sim, teve aquela vitória na Libertadores. Foram algumas boas apresentações. Isso, mas para mim é a vitória mais importante do Flamengo, ou mais significativa, ou impactante, desde aquela final da Supercopa contra o Atlético Paranaense, lembra? Lembro. É uma boa questão essa, Bruno, porque a gente tem de voltar no tempo aí para lembrar alguns bons jogos com os outros 2 ex-treinadores do Flamengo, né? Porque a gente fala muito em cima do momento, e claro que hoje o que está muito na memória é o 5-0 de ontem, né? O resultado, a maneira que o time jogou, o quanto o Flamengo criou de chances até para ter feito mais gols. Como falou bem o Mário Marra, o Bahia faz um bom campeonato, não enfrentou um time que não ganhou de ninguém, está lá embaixo. Não, Bahia começou a rodada entre os 6 melhores da competição, né? Então tem tudo isso. Eu acho que, assim, é uma vitória muito importante, é uma vitória marcante, mas é um início de trabalho. E por que tem esse mas, Bruno? A gente comentava aqui na quinta-feira, principalmente, que a vitória contra o Defensa e Justiça, ela foi conquistada na Argentina com muita dificuldade, né? Tanto é que o Diego Alves foi o melhor em campo, para a gente ter uma ideia de como o goleiro do Flamengo apareceu. Ontem foi uma outra história, né? Quarta-feira em Brasília é uma outra conversa. Enfim, acho que o Renato nessas dificuldades, enfrentando um mata-mata de Libertadores, o time ganhando de 5 do Bahia fora de casa, o início para ele é interessante, mas é apenas o início, é apenas a primeira semana de um novo técnico no Flamengo.
O Prats, eu pensei que o Bruno fosse te perguntar de quem jogou mais, Renato ou quem joga mais, Renato ou Gabigol. Ainda bem que ele não perguntou isso, né, Prats? Ele não me perguntou Se essa. você quiser responder, Marra, fique à vontade. Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho. Eu acho muito importante ele ter... É claro que ele ali tá na farra, tá na distração, tudo, mas um resgate histórico, Renato foi superior, Renato jogou muita bola. Concorda, Prats? Concordo, mas o Gabriel tem só 24 anos. Hoje é Renato. É claro que sim. Tem que óbvio. ver, né, até onde vai o Gabriel, o quanto vai fazer ainda o Gabriel. Tem muito para fazer no futebol e no Flamengo tem feito muito, mas Renato. E os dois talvez tenham essa semelhança de até aqui o maior sucesso ter sido construído aqui no futebol brasileiro, né, Marra? Sim, Também sim. tem isso, né? É que é o seguinte, o Prats é preciso, né? É uma obra pronta. A carreira do Renato não vai voltar. Ele já terminou, a gente já viu como terminou. Foi jogador de Copa do Mundo, inclusive, né, o Renato. O outro é uma obra que pode até ser superior, mas a gente não viu ainda a obra pronta. E eu acho que ele é um jogador que pode crescer muito, muito mesmo. Porque eu acho que o Renato vai trabalhar muito na confiança dele, Bruno. E o Gabigol, confiante, jogar bola ele sempre jogou, confiante, a tendência é que ele faça muito gol. Então não tem que ter competição entre eles. E o Renato é esperto o suficiente para ficar ali, não vou mostrar o DVD e tal. Ele vai cultivar essa relação. Já tem